Paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo o engano e fingimento, inveja e toda murmuração. A palavra do Senhor nos ensina nesta manhã que nós devemos deixar, né? Deixar significa não viver mais, né? Na prática, pois, da malícia, que desagrada ao Senhor, de todo o engano. O que mais nós vemos hoje, né, no nosso meio é o engano, né? Pessoas que enganam o seu próximo, malicioso, a malícia, né? Tem malícia com qualquer coisa, né? Fingimento. Muitas pessoas que vivem fingindo na casa de Deus, fingindo ser algo que não é. Quanto diz que ama, mas na realidade não ama, né? Diz que perdoa, mas na realidade o coração está cheio de ódio, de rancor. A palavra de Deus diz assim: deixai-vos. Quando a palavra de Deus diz deixar, é para nós viver uma nova vida de recomeço, de renúncia. Porque para viver um evangelho puro, santo e fiel ao Senhor, nós temos que deixar para trás as velhas práticas. Não viver na casa de Deus com o engano, com a malícia, com a inveja, né? O que diz mais aqui? Murmuração. A murmuração é uma coisa que desagrada muito ao Senhor. Se você não pode, se você não tem, se você não consegue, louve, cante, exalte o nome do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de providência. Não é através da murmuração que nós vamos conseguir conquistar as coisas que nós necessitamos. Mas, em vez de murmurar, cante. A Bíblia diz que é para nós cantar. Voltando ao começo da palavra, né? Deixai-vos. A palavra de Deus diz que é para nós deixar, né? Era um homem velho, deixar o homem velho e seguir sendo uma nova criatura. Hoje nós vivemos um evangelho onde as pessoas não acreditam mais. As pessoas estão desacreditadas. Porque chegam na igreja, mas não se vive aquilo que prega. Muitas vezes pregamos e não vivemos. Hoje as pessoas chegam na igreja para receber algo, para sair alimentados e saem mais feridos do que quando chegou. Porque não se encontra mais uma palavra genuína, uma palavra de poder, uma palavra libertadora. Ali nós chegamos e encontramos pessoas rancorosas, mal-humoradas, cheias de ódio, cheias de rancor. E a palavra de Deus diz que nós temos, a gente dá o que se tem, né? Se a pessoa que está pregando não tem nada de bom, se ele só tem ódio, tem rancor, tem malícia, tem engano, tem inveja, então ele vai dar o que ele tem. E como que nós vamos alimentar um faminto, sendo que a alimentação não é uma alimentação sódia, é uma alimentação rica em vitaminas, né? Não tem como. Se você bota um alimento na mesa, um alimento sem vitamina, um alimento feito de qualquer maneira, então ele não vai nos alimentar. A pessoa vai comer e quando sair da mesa vai sentir fome. É a mesma coisa quem chega na casa do Senhor. Uma pessoa vai em busca de uma palavra libertadora, uma palavra edificante, e quando chega lá encontra uma situação precária, uma situação difícil, né? Porque ele vai ouvir uma palavra de uma pessoa que já está doente, uma pessoa que está precisando de cura. Como pode um doente
curar outro doente, né? Então, nós precisamos de pessoas nos altares de hoje, pessoas curadas, pessoas libertas. Nós temos que fazer uma análise de nós mesmos e dizer assim: eu já estou curada para que eu possa curar, né? Será se eu tenho esse alimento para que eu possa alimentar outras vidas? Porque o médico, para ele curar, ele precisa ter a cura. Ele precisa estar são. Porque se ele estiver doente, jamais ele pode curar outro doente, né? Se ele está doente, ele não vai poder nem sentar na frente do paciente para passar uma receita médica. Porque ele já está necessitado. E na casa de Deus não é diferente. Como pode um cego guiar outro cego? Então, nós estamos vivendo uma realidade onde pessoas estão nos altares doentes e adoecendo outras vidas. Precisamos fazer uma análise, cada um de nós mesmos, antes de subir no altar para falar do amor de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é cura, né? Nós temos que viver ela para poder pregar. Ali, quando Pedro e João chegou na porta do templo, quantas vezes pessoas tinham visto eles ali? Mas ele disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso sim é fazer a diferença na vida das pessoas. Viver um evangelho que cura, que liberta e que salva. Porque não adianta pregar um evangelho para machucar as pessoas, para ferir vidas. Porque de feridas o mundo já vive. De pancada o mundo já está cheio. Então a casa de Deus é um lugar de cura. Sempre quando eu prego a palavra de Deus, eu transmito isso. A casa de Deus é um lugar de cura e não de pancadão. Porque pancadão no mundo já tem demais, né? Então, Pedro e João, quando chegou ali na porta daquele templo, ele fez a diferença e nós temos que fazer a diferença na casa de Deus, aonde nós chegar. A diferença de um crente salvo de um crente liberto. Um crente liberto, ele transmite a salvação, ele transmite vida. Pessoas que estão doentes têm que sair perto de nós curados e não destruídos. Porque muitas vezes nós chegamos em determinadas igrejas e nós saímos feridos, saímos doentes e mortos. Por quê? As pessoas não têm uma libertação plena para pregar um evangelho. O evangelho de Deus é o poder. O evangelho é o poder de Deus, que cura, que liberta, que salva. Mas, infelizmente, nem todas as igrejas têm pessoas preparadas para fazer uma libertação, para pregar a palavra de Deus como Deus manda, né? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas muitos estão conhecendo a verdade, mas nem ele mesmo. Ele diz: eu conheço, já li a Bíblia 10 vezes, mas nunca foi liberto. E como se pode libertar alguém se você já não foi liberto, né? Tem que fazer, para você ser liberto, se garantir, você tem que fazer que nem Pedro e João. Não deixar a pessoa da maneira que entrou. Mas, tipo assim, a pessoa entrar na sua igreja, na sua congregação, tem que sair liberto, se ele estiver doente. E se ele estiver sã, que ele possa ser uma pessoa mais feliz. Porque hoje estão entrando e saindo doentes. Entra vivo e sai morto.